Fala pessoas, como é que vocês estão? Tudo beleza com vocês? Aqui quem fala é o Astro Geek, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, mano. É, nossa, velho, que bosta. Meu Deus, não vou apagar não, não vou apagar não. Vai, isso aí mesmo. Mas enfim, vocês estão bom, né? É, perdi até o foco, mano. Enfim, vamos lá. Eu assisti um anime do Scott Pilgrim da Netflix. Legal, legal, com ressalvas. Aí, enfim, eu achei que o anime ia adaptar a HQ, mas não, não adapta nem a HQ e nem o filme, ele é uma história nova. Enfim, resumindo, sofreu de um problema que a série do Knuckles sofreu e, sei lá, a série do He-Man sofreu também. A do He-Man foi pior porque a do He-Man teve lacração, que foi o quê? O nome da série é o personagem, mas o personagem não tá lá, Scott Pilgrim, a série. O Scott Pilgrim não é o protagonista, tipo assim, mano, já vou dar um spoiler de uma vez aqui. Ele só tá no primeiro episódio e aparece no 7 e no 8. Mas enfim, é bom. Tem gente que pode entender como lacração, tem gente que não. Mas enfim, eu fiquei na dúvida sobre as diferenças das adaptações. E aí agora eu achei um vídeo sobre isso, então por que não assistir com você? Vai que vocês curtem Scott Pilgrim também. Se vocês nunca viram um filme, HQ, o curta que já foi adaptado, não sei se eu posso recomendar. Nunca li. Mas o filme é bem legal. E o anime também é legal. Só vá sabendo que o Scott Pilgrim não é o foco da série ali, tá? Nossa, lembra o Knuckles, cara. A série do Knuckles também sofreu o mesmo problema. Mas enfim, vamos lá. Sem mais enrolações, vambora. Já reparou como as arcades mensais ficam feias na estante? Resolva agora esse problema e ainda proteja, valorize e organize sua coleção com os boxes exclusivos da Case in Case. Olá pessoas! Todo mundo tá comentando sobre a série Scott Pilgrim, né? Todo mundo feliz da vida que ela saiu, que a animação é maravilhosa, que as músicas são sensacionais, que o traço é legal. A animação é boa e o traço é legal. Mano, já vou curtir de uma vez, tá? E de vez em quando, ou melhor, constantemente, tem gente comentando aqui no canal sobre os quadrinhos de Scott Pilgrim, porque eu já fiz vídeo de análise e tal. E tem muita gente também comentando sobre a série, o que achando das mudanças e tal. Mas eu não vejo muita gente comentando sobre o que tem de realmente diferente entre o quadrinho, a série da Netflix e o filme. Então comenta pra mim, meu amigo. Comenta. Esse vídeo vai ser exatamente para isso. Vamos comentar as diferenças entre as três coisas. Vamos começar por onde a coisa toda começou, onde o nome Scott Pilgrim surgiu e se tornou famoso. O quadrinho. Aqui no Brasil, o quadrinho foi publicado em 3 números. Eu tô aqui com o terceiro, o segundo tá aqui atrás e o primeiro tá com uma amiga minha que pediu emprestado. Cada quadrinho aqui... Espero que ela tenha te devolvido. Essa sacana. Espero que ela tenha te devolvido, hein? Sabia que ele era pequenininho? Não, é só 3 volumes. Deixa eu dar uma pesquisada, deixa eu dar uma pesquisada. Ah, HQ, sei lá, comprar. Vamos ver. Não. Não, pera. Não tá caro não, cara. Quer dizer, 40 conto no HQ é caro sim, mas... Cara, eu achei que ele ia ser, mas... Será que tem desconto com a... Tem frete grátis, será? Ó, tem um Prime aqui, hein? 53 conto. Nossa, ele é 80. Cara, vocês estão no mundo da lua, hein? 84 conto, sei lá, em 2011. Curti, cara. Curti. O que o pessoal tá falando aqui nos comentários? É, tá, tá, tá. Não gosto de gastar dinheiro com bobeira, não, mas. Enfim, vamos voltar pro vídeo. no Brasil tem dois números do original. Porque nos Estados Unidos, melhor, no Canadá, são 6 números, aqui no Brasil são 3. Então cada um aqui do Brasil tem 2. Tanto que aqui atrás fala exatamente quais são os números que estão aqui dentro. Então, no caso, o Scott Pilgrim contra o Mundo, número 3 no Brasil, tem as histórias de Scott Pilgrim contra o Universo e A Hora e a Vez de Scott Pilgrim, que são os volumes 5 e 6 nos Estados Unidos, no Canadá. Então vamos lá. Qual é a parada? O que acontece no quadrinho do Scott Pilgrim, né? Aqui no quadrinho, ele te usa como chamariz para você participar da história, para você lê-la, para você ficar interessado nela, a premissa de que o Scott, que é um carinha, vai namorar uma garota chamada Ramona
mas para que ele fique com ela, ele tem que ganhar dos 7 ex do mal dela. Premissa Não compensa, né? A gente sabe que na vida real não compensa. simples, que dá uma ideia de uma história de ação, de aventura, com uma pitadinha de romance por conta do relacionamento. Show! Aí você começa a ler e você vê que na verdade a história é muito mais sobre isso. Ele realmente usa essa trama dos 7 ex do mal e do Scott ter que dar porrada neles só como um gancho para começar a abordar assuntos muito mais interessantes. Então ele começa a abordar sobre os traumas do Scott, os traumas que o Scott causou, os amigos dele, como todos os amigos do Scott veem ele, como pessoas específicas veem com o Scott, como as pessoas lidam com os problemas de personalidade e caráter que o Scott tem, os traumas que a Ramona tem, como a Ramona lida com os traumas e lida com as pessoas ao seu redor, e muito mais. Tudo isso em um quadrinho preto e branco, Ah, todo mundo é quebrado, velho, no quadrinho. Todo mundo é quebrado. com um traço que melhora constantemente. O quadrinho saiu entre 2004 e 2006, se eu não estou enganado. Em que o cara ficou desenhando essa parada. Então o traço nitidamente vai melhorar. Quando você desenha uma coisa Mas eu já acho bonitinho aquele traço ali que ele mostrou. todo dia ou com muita frequência, você vai melhorando inevitavelmente. Mesma coisa, se você fala todo dia, a sua pronúncia, o seu discurso melhora. Então o traço do quadrinho vai melhorando cada vez mais. No número 1 é uma parada assim bem amadora, bem independente, porque Scott Pilgrim é um quadrinho independente. Mas quando ela termina, pra mim, a arte chega no seu ponto mais alto no fim do volume 4 e segue no topo até o final do volume 6, só melhorando em relação a retículas, porque o Brian Lee O'Malley chamou um cara pra fazer os retículos e efeitos de arte. Então você vai acompanhar a vida desses vários personagens lidando com o Scott e com essa treta de vez em quando. Em média, No anime, eles ficaram mais bonitos, cara. tem uma treta com um ex por número, a não ser no quinto número, que são os dois gêmeos, e eles tratam como se fosse uma coisa só, e aí tem uma luta só contra os dois. E o filme de Scott Pilgrim, Regis? O que acontece no filme, como é e tal? Sabe como eu falei que muita gente vai ler Scott Pilgrim achando que vai ser porradaria, com uma pitadinha de ação e tal, com um humor bem legal, com os personagens bem divertidos e interessantes? Só que usa isso como gancho pra te falar de coisas mais sérias, mais legais, mais profundas? O filme é exatamente essa parte básica. O filme é exatamente isso. É o Scott tendo que vencer os 7 ex do mal. É uma história de ação. Cara, mas o filme é muito legal, cara. É muito, assim, ele pode ser um chamariz bem feito pra quem tem interesse em ler o quadrinho. Mas assim, ele é muito bem feito. A edição do filme, a direção é bem. O Michael Cera é o protagonista do filme, cara. E a gente acredita que ele sabe bater nos outros. Aventura com uma pitada de romance por cima e uma pitada de comédia. Então ele tira toda a profundidade dos personagens, todo o desenvolvimento deles, todo esse negócio dos traumas da Ramona, do Scott, os problemas que o Scott tem com as outras pessoas e que as pessoas têm com o Scott especialmente, são cortados. Tem uma menção a isso só em uma cena que mostra que a Kimberly tem alguma coisa com o Scott, né? Alguma questão com ele mal resolvida, mas fora isso, o filme é exatamente isso. O foco é inteiro na relação entre o Scott e a Ramona e o Scott ter que vencer. E o Scott é um babaca, né, velho? Porque ele tava com uma menininha massa, velho. Tipo assim. Não é nem questão de beleza. É porque a menina é fã dele, velho. Ela trata ele como. Cara, ela é carinhosa com ele e tal. Ele vai lá e vê a gótica na festinha e fica doido com ela, menina de cabelo colorido. Ramona Flowers. Quem nunca gostou de uma menina de cabelo colorido que atire a primeira pedra? Os 7 ex do mal pra ficar com ela. Então é um filme de porradaria, de ação, de aventura, com essa comédia autorreferencial e de cultura pop, então tem referência a um monte de jogo, a um monte de filme, mas o maior mérito pra Olha mim aí, do cara. filme Não, tipo assim, essa são as Ramona, essa músicas atriz e a que faz a edição do Ramona é filme. bonita, cara. As tramas. Mas essa é a menina que curte ele e ele tá ficando com ela, mas. E aí ele vai e larga. Mano, na moral, nunca traia ninguém, nunca faça essas babaquices, tá? Na moral. Mas o maior mérito pra mim do filme são as músicas e a edição do filme. As transições são perfeitas. Cara, olha a São as cara. músicas e a edição do Não, filme. não, 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 As não. transições são perfeitas. Olha a cara desse bocó, velho. Ele é o protagonista do filme, ele é o cara que sai pegando. Ele é o cara pegador, velho. Olha a cara desse Michael Cera, mano. Eu gosto dele, cara. Mano, não dá pra levar a sério. Ele ainda é porradeiro, cara. Só um bom diretor pra fazer isso mesmo. O ritmo do filme é muito bom.
As piadas são muito bem feitas, porque muitas delas são efeitos práticos. Então, quando o Scott pula por uma janela, ele realmente pula por uma janela. Quando ele joga uma parada certa, ele realmente fez isso. Então, tem muito humor físico com efeito prático, feito de verdade, não é efeito digital. E os efeitos digitais se mantêm até hoje. E são muito legais, são muito bem feitos. Então, Cara, sobre o filme, eu vou acrescentar um pouquinho mais do que ele falou. Vamos imaginar que tem uma história em quadrinhos, ou um jogo, ou um mangá. Vamos lá. Um anime que não se leva muito a sério. Cara, é a adaptação perfeita. Tipo assim, esse filme, quando vai ter uma luta, não tem anime quando, tipo, o personagem dá um golpe secreto. Aí aparece, a tela se divide e mostra a reação de todo mundo. Oh, cada um com um gemido diferente, impressionado com o golpe secreto. Então, esse filme tem isso, cara. Ele parece uma mistura de videogame com um anime bem adaptado, extremamente fiel, ao ponto de chegar a ser ridículo. Só que por ser um filme que não se leva a sério, a gente curte isso, cara. é isso. Em 5 minutos a gente já comentou sobre todas as diferenças entre o quadrinho e o filme de Scott Pilgrim. Qual deles vale mais a pena ser consumido? Os Eu dois. acho que o quadrinho é muito mais profundo, Com muito mais certeza. interessante. Mas eu não me surpreenderia se alguém preferisse ver primeiro o filme, acha legal e, tipo, se gostou da ideia central, aí quer ver uma coisa mais profunda, ver como isso aqui pode ser muito mais aprofundado, aí vai atrás do quadrinho. E a série, Regis? A série de Scott Pilgrim que saiu agora da Netflix. Cara, ela é outra coisa. Eles falam que é uma adaptação do quadrinho. Não é, cara. Pelo que eu entendi, é só o primeiro episódio. Em parte, isso tá errado. Por quê? Eu falei, o quadrinho tem um foco e um chamariz, uma coisa que te chama pra ler o quadrinho e depois a história vai abordar uma parada. Show. O que acontece é que a série começa com uma adaptação. Então, o número 1 do quadrinho, né, desses 6 números, realmente é adaptado. O primeiro episódio é quase que perfeitamente o primeiro número do quadrinho. Nos últimos 2 minutos, a coisa muda de figura completamente e a partir daí, você tá vendo outra coisa. Tanto que não é Scott Pilgrim contra o Mundo. O nome da série é Scott Pilgrim. No Brasil é Scott Pilgrim a série. No inglês é Scott Pilgrim Takes Off. Isso é uma piada porque cada quadrinho de Scott Pilgrim não tem um padrão. É só Scott Pilgrim e alguma coisa. Então é A Preciosa Vidinha de Scott Pilgrim, A Hora e a Vez de Scott Pilgrim entra na linha, Scott Pilgrim chega junto, Scott Pilgrim contra o universo e... não lembro, mas é sempre assim, sempre Scott Pilgrim alguma coisa. Não tem um padrão. Aqui no Brasil ficou que convencionou chamar de Scott Pilgrim contra o Mundo em todos os números e é isso. O filme também é Scott Pilgrim contra o Mundo. Agora, a série é Scott Pilgrim Takes Off / Scott Pilgrim a série, porque ela de fato não segue esse padrão, ela não segue realmente a história do quadrinho. Ela também usa o mecanismo do quadrinho no sentido de que, você vai ver achando que também vai ser a mesma coisa do filme do quadrinho, que é o Scott que tendo que dar porrada, né, em 7 caras. A animação é bem decente, cara. É bem bonita, tá? Com a Ramona, e aí coisas acontecem no meio do caminho que aprofundam esses personagens. Não é. Definitivamente não é. Tanto é que no final do primeiro capítulo o Scott morre e aí a história desenrola por um caminho totalmente diferente, completamente bizarro, completamente inesperado. O que pra mim foi muito legal, porque eu fiquei muito surpreso. Mas a série passa do... Cara, mas isso é bom. Parando pra pensar, é bom. Por quê? Vamos imaginar que você já leu um HQ. Aí eles vão adaptar ela pro cinema. Aí, tipo, eles vão adaptar... vai ter alteração, não vai ter jeito. Não dá pra um HQ de 300 páginas ser fielmente adaptada em um livro em um filme de 1h30, né? 2 horas, é complicado. Então, tipo assim, mas vamos imaginar que eles adaptem fielmente. Quem nunca viu vai gostar, ou talvez não. Mas você que já leu o HQ, você vai gostar do filme e vai falar, adaptaram legal. Mas e se fosse uma história, tipo, parecida, velho? Tipo assim, com certas alterações. Aí até quem leu a série ficaria surpreso, entendeu? Não acho isso tão ruim, não. Eu falo isso, por exemplo, Metrópolis, né? É uma história que ninguém nunca assistiu. Mas ninguém nunca leu, né? Mas é um mangá que eu tenho aqui de 1949, alguma coisa assim, mano. Não me lembro agora. Mas enfim, tem um filme dos anos 2000 ou 90, alguma coisa. Tem esse filme lá. E, tipo, o núcleo tá bem parecido, mas a história é bem diferente, com outras tramas, outros personagens. Legal. Recomendo assistir, ler o mangá, se puder, e
Eu duvido que o pessoal lê porque tem preconceito com obra velha, né? Mas o filme, nossa, a animação do filme é fantástica, cara. Ninguém fala disso. Inclusive, ele veio pro Brasil, foi dublado, tal, bonitinho, passava na Cartoon. Então, assim, não chega a ser ruim. Mas o problema é que, tipo, a série e o filme é Scott Pilgrim, ele é o protagonista. Mas aí quando você vai ver o, o anime, ele morre no final do primeiro episódio. Ele não é o protagonista, cara. Tipo, ele fica sumido por um tempão, entendeu? Ele volta depois. Tem gente que pode achar que isso é lacração, tem gente que não. Depende do jeito que é feito. Eu não acho, cara. Eu só acho que é um bait, entendeu? Igual a série do Knuckles. O primeiro episódio da série do Knuckles, o Sonic aparece, o Tails aparece, todo mundo aparece, cara. Aí o resto do episódio eles focam naquele policial bocó. Não é ruim. Mas, cara, se tivesse vendido a série com outro nome, aí a gente aceitaria. A mesma coisa seria pra isso. Diferente do He-Man. Eu não sou fã de He-Man. He-Man pra mim não significa nada. Mas ali eu sei que, tipo, mata o He-Man. Tem a questão da Tila andar com a outra mulherzinha lá, e a Tila nunca demonstrou isso no desenho original. Aí ela fica putinha porque todo mundo sabe que o carinha lá é o He-Man, menos ela. Umas bobeira, cara. Enfim, é diferente, tá? Eu só saiba que ele não é o protagonista. Parte do ponto em que você já leu o quadrinho e já viu o filme. Mas o desenvolvimento de todo mundo é legal. E o anime, ele pressupõe, igual ele tá falando, que você ou já tenha lido o quadrinho ou tenha visto o filme. Eu recomendo que você veja o filme, tá? E talvez até já jogou o jogo de Scott Pilgrim, que é uma coisa que eu não tenho aqui, mas pretendo ter logo mais. Então, vamos lá. A experiência mais profunda de Scott Pilgrim, por assim dizer, você realmente vai conhecer mais os personagens, você vai realmente sentir que você passou férias no Canadá, lá em Toronto, com esses personagens todos. O quadrinho, sem sombra de tudo. É muito profundo, cara. tenho vontade de Tem ler. muita coisa acontecendo, tem muitos dramas, todos os personagens bem desenvolvidos. E se você duvida que os personagens sejam profundos e interessantes, eu fiz uma série de 7 vídeos aqui no canal abordando as questões emocionais e filosóficas de Scott Pilgrim. Vou deixar no card, na Sério? descrição e na tela final pra você ver essa playlist de 7 vídeos curtinhos, onde eu mostro um pouco da profundidade psicológica dos personagens. Agora, se você quer só ver a ação, o humor, a parte divertida e simples de Scott Pilgrim, você vê o filme. Simples assim. Vê o filme que você vai ter toda a diversão, todo o humor, todo o romance, mas vai ter os dramas, a profundidade e as questões profundas de cada um deles. Agora, se você já viu esses dois, aí você viu o anime. Porque assim, o anime ele vai brincar com o fato de que você já viu esses dois. E ele vai fazer piadas, coisas tipo, e ele é totalmente diferente. Não tem como você ver o anime e falar, nossa, agora que eu vi o anime eu quero ler o mangá. Não é isso, não é uma adaptação direta. Porque a história aqui é outra. O anime é uma coisa, a série é outra, são totalmente diferentes. Só acontece que o cenário é o mesmo. Ainda é sobre um cara chamado Scott Pilgrim, que quer namorar uma garota chamada Ramona Flowers, que tem uma ex chamada Knives Shaw e outra chamada Envy Adams, que é uma artista popular muito famosa, que namora um ex da Ramona, e a Ramona tem 7 ex, um deles chama Matthew Patel, a outra Roxy Richter, o outro é Lucas Lee, o outro Ele gravou mesmo, hein? Ken Kaio Katayanagi e Gideon Graves, mas os personagens passam por caminhos completamente diferentes, as reações são totalmente bizarras e outras, simples assim. Então assim, ou você, se você quiser ver a série, veja, eu não sou seu pai, faça o que você quiser, mas saiba que é muito diferente e que, se você viu a série e gostou, aí você vai ler o quadrinho ou ver o filme, vai ter outras... Você vê como é que a gente é fã, né, cara? Tipo assim, o jeito que ele tá falando da série, ele não tá falando que é ruim, mas é que ficou tão diferente, seguiu um caminho tão diferente, que você sente um incômodo nele, cara. É igual eu quando eu vejo alguma coisa sendo adaptada, mas eu vejo que tá muito diferente, aí eu fico com esse certo incômodo também. experiência. Então eu recomendo, ver primeiro o filme, que é uma parada só ação, realmente o gostinho. Depois você lê o quadrinho, aí você vai realmente com os personagens. E aí tu vê a série, que aí a série vai ser uma coisa totalmente diferente, vai te surpreender em cada episódio, em cada momento. Isso é verdade. Qual que eu mais gosto? Não tem como, eu amo esse quadrinho demais, eu adoro ele muito, muito mesmo. O que eu recomendo pra todo mundo? O filme. E o anime é pra quem já conhece ou tem interesse em conhecer um pouco mais desse mundo e as variações que podem acontecer nele. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha. E se você tem interesse que eu faça mais vídeos Curte, comenta, compartilha o meu também. comparando série, jogo, anime, as várias sessões de uma parada, comenta aí que eu adorei fazer. Eu tenho algumas aqui planejadas, mas só depende do interesse de vocês.
Se você gostou desse vídeo, curte, manda, compartilha. Que eu falei, se você não gosta, volta aqui semana que vem que eu faço vídeo melhor pra você. Se você ficar interessado em conhecer o maravilhoso mundinho de Toronto, Canadá, aquela terra tão distante, tão estranha, e as desventuras de Scott Pilgrim, Ramona Flowers, Kim Pine e Lisa Miller, que é uma personagem que nem tem, eu devia ter falado isso. Tem personagem que só tem no quadrinho. A Lisa Miller, a chefe do Stephen, só tem no quadrinho, não tem no filme, não tem na anime. E a Lisa é um personagem importantíssimo, um catalisador de problemas muito foda que não tem em nenhum outro lugar. Bom, mas é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. No próximo, ir. Bom, gostei. Eu gostei. E vocês gostaram? Se você gostou, curte, comenta e compartilha, por favor. Por favor, cara. Não se esqueça. E é isso, gente. Ó, quando eu faço isso, eu fico até cinza. Olha lá. Olha lá. Nossa, mano. Que legal. Enfim, vou perder tempo com isso não. Você concorda com as coisas que eu falei, com as coisas que ele falou? Sim? Não? Não sei. Deixa aí pra você aqui, ó, comentar aqui embaixo. E é isso, meu amigo. Até a próxima. Fui.